Tudo bem? Tá começando agora mais uma live do podcast Incomodando comigo, Xandão Gente Fina. E eu já vou fazendo aqueles ajustes iniciais para que todo mundo esteja me vendo legal, esteja me acompanhando bem, esteja me ouvindo bem. E já vou pedindo para todo mundo que começou a assistir já para apertar esse aviãozinho de papel, essa figurinha do aviãozinho de papel, para dar o aviso para quem está em casa, está no seu feriado aí curtindo, para assistir essa live. Que com certeza vai ser interessante para muitas pessoas. A minha convidada é a primeira participação internacional no podcast Incomodando. Estou aqui, soltando fogos, está muito legal. Uma pessoa muito querida que eu queria conversar há muito tempo com um assunto que eu tenho certeza que muita gente está curiosa. Mas vamos esperar essa convidada chegar. Enquanto isso, estou aqui apertei o papelzinho e estou aqui enviando o aviso dessa live para algumas pessoas e tal. Faça você também, você que está chegando aí para assistir a live também, toca no aviãozinho e vai indicando mais pessoas para assistirem essa live. Como é que é o podcast Incomodando? Você está me chamando para assistir isso, como é que é? Cara, o mote é bem simples, todo mundo tem uma história e toda história merece ser contada, então chega aqui para o podcast e conta a sua história, gente. Mas tem gente que acha que a história dela não é legal, ou acha que tem que dar um filme para poder contar, mas não é bem assim. Mas enfim, já que você pensa dessa maneira, ok. Então indica para o podcast alguém que você conhece que tem uma história bacana, alguém que você acha que inspiraria mais pessoas. E vamos lá, contar a história dessa pessoa. E se você, essa pessoa, possui algum tipo de negócio, empreendimento, presta algum tipo de serviço, também pode fazer a propaganda desse negócio aqui tranquilamente, absolutamente gratuito. Não vou cobrar nada não, fazer uma coisa para ajudar mesmo. Estou aqui para divulgar as pessoas, criar pontes, conectar. E tenho conseguido bastante. Tá? Deixa eu só dar o último aviso aqui. Algumas pessoas que estão aqui assistindo a live já estão conseguindo também fazer o envio do aviãozinho e pronto. Tá aqui. Bom, eu já enviei para quem eu podia. E agora, se a minha câmera ela tremer um pouquinho, é porque eu estou querendo assinar para algumas pessoas. Opa, a minha convidada já está aqui, eu já vou fazer o convite para ela. E tomara que aconteça tudo direitinho como eu queria. Pronto, estou vendo. É só aguardar. E você, de novo, que está assistindo aí, vai indicando. Olha a minha convidada aí. Oiê! Olá, tudo bem? Tudo bom? Tá me Olá, vendo bem? pessoal. Tô te vendo, tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Pronto. Gente, a convidada chegou. A convidada chegou, então vamos às apresentações. Como todos os meus convidados, como eu tenho feito todos os meus convidados, eles têm apresentado suas credenciais, que tem um texto mais bonito que o outro. A pessoa se sente mais à vontade depois que eu apresento ela da maneira que a própria pessoa gostaria de ser apresentada. Então eu achei que é uma fórmula legal e vou fazer a mesma coisa com a Taina. Como eu sempre falo, eu sou metido a redator, Taina. Aí eu dei só uma É pequena ótimo. mexidinha lá no teu texto, mas vamos lá. Com formação técnica em saúde bucal, serviu por 8 anos a Marinha do Brasil. Em 2018 saiu do país com o marido Jorge Daniel e o filho Arthur para recomeçar do zero a vida na Califórnia, onde com apenas 3 meses na terra do tio Sam se descobriu grávida do pequeno David, hoje com 2 anos. Juntando a experiência de estar numa terra nova, com uma nova gravidez, passou por transformações na mente, diversos desbloqueios e entendeu o seu propósito. Senhoras e senhores, diretamente de São Francisco, Califórnia, Querido. Taina Maria. Tô muito... Alguém me ligou aqui. Tô muito feliz de estar aqui, Chandelle. Acho que esse apelido só o Jorge que te chama assim, né? Então Não, tem outros, não tem é um outros. apelido para os íntimos. Tem outros, eu ia falar, poxa, é só pra gente. Mas é só para os íntimos, né, Xandão? E eu tô muito feliz. E hoje eu tava pensando assim, caramba, era no podcast que nós íamos conversar sem, né, sem imagem. E eu aqui com a criança
e vamos na live, está sendo um desafio, mas como todo carioca, né, a gente gosta de desafio, a gente gosta de dar aquele frio na barriga e ver aqui que tem bons amigos, boas a sua audiência, estou muito feliz e vamos papear que a gente adora conversar, né, Xandão? É isso aí, galera. A Taina, eu queria uma participação nela. Como eu já falei várias vezes, o podcast ele está no Spotify, no Facebook, aqui no Instagram e no YouTube. E eu ia fazer uma participação com a Taina lá no Spotify, porque eu já tinha feito Sim. com o marido dela, o Jorge, que é meu grande amigo. Aliás, o casal é meu grande amigo. Mas aí surgiu no meio do caminho o Instagram. Eu falei assim, não, vou chamar a Taina para fazer no Instagram, porque vai ser um assunto em que é muito interessante a visão de uma mulher sobre as coisas, né? A visão da mulher ela é muito mais detalhista, ela é muito mais aprofundada que a visão do homem. É lógico, eu conversei com o Jorge tinha uma visão muito parecida com a minha até, mas é muito bom e é sempre bom trazer a visão de uma mulher para qualquer prisma, para qualquer assunto. E não seria diferente com a Taina. Taina, eu já vou logo de sola. Né? Quais foram as suas maiores dificuldades assim que vocês chegaram aí nos Estados Unidos? Olha, acho que a única coisa que eu pensava de início era a adaptação do Arthur, sabe? Aquela tensão, Arthur convivendo com as duas avós, eu trabalhava, dava serviço, o Jorge embarcava, então ele tinha um vínculo muito especial com as avós. Então, assim que eu cheguei aqui, eu fiquei assim, cara, qualquer ruim que der em relação à adaptação do Arthur, eu desisto. Né? A mente que eu estava, uma mente diferente, né? Muito sensível, não estava totalmente preparada para mudanças, mas eu encarei. E a única coisa que eu pensei, que eu coloquei meu foco para não pensar na língua, o clima muito diferente do Rio de Janeiro, esses detalhes, eu decidi não ficar focada nisso e focar só no Arthur, na adaptação dele. E que surpreendeu todo mundo, não só nós aqui, mas toda a família, porque o Arthur era uma criança que detestava mudança de rotina, né? Ele era muito sistemático. E aqui ele se adaptou, acho que dos três foi o primeiro que se adaptou super bem, fora a língua, né? A criança, realmente, eu achava que isso era boato, que a criança dorme falando só o português e acorda bilíngue, e isso é real. A criança é um start, assim, surreal. Então, o primeiro desafio de cara era a adaptação do Arthur. Porque criança é uma esponjinha mesmo. Isso aí ia ser realmente a primeira pessoa a se adaptar, ia ser ele, por incrível que pareça, mesmo com todas as suas preocupações. Ele aprende a língua rapidinho, cara. Você tá lá no The Books on the Table e o cara já tá lá na frente já. Sim, a gente na rua, assim, numa farmácia, por exemplo, eu quero perguntar alguma coisa para alguém, eu estou perguntando, aí no meio da conversa eu me perco, aí ele, mãe, ela falou isso, eu, tá, ele me ajuda, é meu tradutor aí da particular. É mó legal isso, cara. E assim que você chegou aí, eu já percebi que assim que você chegou aí, já para ter uma comunicação com o país e mostrar a tua rotina aí, você já fez um blogzinho já, né? Já tem o seu perfil no Instagram, o Taina Maria Off. É Taina com Y, tá, gente? Taina Maria Off, tudo junto. E aí já tem um link, uma descrição na bio, para você fazer um link lá com o seu blogzinho, né? Qual é o nome do blog? O nosso blog no YouTube é o Vida da Gente, o link tá lá na bio aqui do Instagram. E eu decidi, era um projeto já na minha cabeça, já de muito tempo. E aí eu ainda estou me aperfeiçoando nas edições, está sendo algo novo para mim. E eu tenho o maior prazer, porque eu fiquei o primeiro ano muito escondida, só falava com amigos íntimos, a família. E aí quando o David chegou para cá, eu falei assim, poxa, a galera precisa conhecer o David, né? Já não vai acompanhar pessoalmente, então precisa acompanhar pelo menos pela internet. E eu comecei a entrar nesse mundo do Instagram e agora o YouTube eu consigo fazer vídeos mais longos, mostrar mais detalhes, passeios, a vida aqui, diferença cultural, que é bem interessante. Todo brasileiro curioso que somos,
gostamos de conhecer mesmo à distância, né, as diferenças culturais, e está sendo muito legal. Ah, tem uma amiga sua aqui, a doutora Adriana, está falando que o David é gringo. O David é o gringo mais carioca que eu conheço, eu falo, e o Arthur é o brasileiro mais gringo que eu conheço. O Arthur tem muitas características das crianças gringas aqui, e o David, ele, tipo assim, muito calorento, ele tem um gosto, assim, de comida diferente do gringo. O Arthur é super... Para ele é super tranquilo passar uma semana comendo pizza, hambúrguer, né? Coisa de americano. É o que dão na escola aqui. E o David, não. O David gosta do arroz, o feijão dele, o macarrãozinho. E é o gringo brasileiro. É, o gringo é brasileirado. Falando em brasileiro, a comunidade brasileira, ela é forte aí na sua cidade? Olha, aqui onde eu moro, que é uma ilha, não é assim grande, são poucos brasileiros, eu conheço bem de contar assim na mão. Mas aqui em São Francisco todo, ou na Califórnia todo, tem bastante brasileiro, sim. Tem grupos no Facebook, WhatsApp, são grandes, são enormes esses grupos, e as pessoas, né, colocam lá perguntas ou alguma dificuldade, ou vendendo alguma coisa para se mudar. Então, eu vejo essa interação muito grande entre os brasileiros aqui na Califórnia, sim. Tá. Mas aí, você falou o estado da Califórnia, que eu pensei mais na É, comunidadezinhas em cidade para cidade, como você está em São Francisco e tal. É, Beleza. Uma a pergunta que gente é me. louco para conhecer outros lugares da Califórnia. A gente só conhece aqui mesmo São Francisco e fomos uma vez em Los Angeles. Mas a Califórnia, né, como é gigante, é o estado que mais tem imigrante no geral, né, não só brasileiro. Ela está no ranking top mesmo, primeiro lugar de imigrantes aqui. Então aqui é o mundo todo. Minha sala no Adult School, por exemplo, tem chineses, tem mexicanos, tem gente de tudo quanto é lugar. É bem É uma, interessante, assim. é uma torre de Babel mesmo, né? Califórnia, sim. É uma coisa muito interessante. Eu perguntei da comunidade brasileira e tal, e você já falou, né? E acabou acrescentando essa informação dessa torre de Babel que a gente encontra aí. Olha aí o Arthur participando. Chegou. É, e uma coisa que sempre me perguntaram, e quando eu anunciei que eu ia fazer a entrevista com você e tal, a tua participação, algumas pessoas me perguntaram em off aqui. Tem muito trabalho aí, tem bastante trabalho aí. Sim, sim. A galera já chega trabalhando, e para o imigrante, que é a galera que coloca a mão na massa. Então são diversos tipos de trabalho, como construção, os aplicativos. Então, assim, trabalho tem. Eu estava até conversando com um rapaz que é da sua audiência, eu conheci ele até através eu já conhecia antes e conheci mais um pouco com uma live que está aqui no perfil do Incomodando, o Cauê. Eu falei, cara, o dólar tá lá em cima e as pessoas ficam, como imigrar, né? Com o dólar lá em cima. Só que você chega aqui, trabalha e ganha em dólar. Então é diferente. Se pegar o real, né, e transferir, converter pro dólar, que é quando eu, por exemplo, faço stories mostrando o preço das coisas. As pessoas ficam, mas quanto em reais? Gente, a gente ganha em dólar. Então, para a gente é barato sim, porque a gente ganha em dólar. Então, chegar aqui e trabalhar, né? Até falei para ele esses dias, nossa, foi surreal como conseguimos recomeçar do zero tão rápido em relação a coisas, né? Que a gente chega sem nada, com a roupa. E comprar coisas de casa, né, eletrodomésticos. Eu lembro exatamente o valor, o total de valor que eu comprei todos os meus eletrodomésticos na primeira Black Friday que passamos aqui. Então, assim, o poder de compra é muito grande. Então, chegar trabalhando e ganhar em dólar assim, é surreal. E tem trabalho, tem muita. Na verdade, está precisando. Os Estados Unidos está precisando de mão de obra. Vamos Coisa lá, que gente, quem tá corre, corre! aqui, a gente que está aqui ouve, né, vê as notícias e a gente fica, caramba, será que isso passa lá no Brasil? Será que passa em outros países essa realidade? Eu não sei, mas tem trabalho. As pessoas, né, ficam fazendo muita conversão real, dólar real e tal, mas depois que está aí,
que você para de fazer essa conversão, né? Começa a trabalhar e ver o que está acontecendo na tua vida com a moeda que você está trabalhando. Mas isso aí a gente vai Sim, conversar um pouquinho mais para frente. Eu tenho uma perguntinha um pouquinho mais para frente. Eu queria saber tá. uma coisa que também as pessoas me perguntaram, algumas mulheres principalmente me perguntaram diretamente no meu perfil, é uma experiência sua. Você ficou grávida, né? Sim, Mas como foi o atendimento dessa gestação aí? Porque o que chega aqui pra gente é que a saúde nos Estados Unidos ela é muito cara, né? sim. Você foi bem atendida? Sim, de fato, a saúde é muito cara, só que tem um porém, né? Toda criança e toda gestante, ela tem o direito de ser atendida e de não pagar absolutamente nada. Toda gestante, toda criança. Isso é um direito aqui, independente do seu status imigratório, independente de como você chegou aqui, é um direito da criança e da gestante. Então, quando nós chegamos aqui e aplicamos para o que a gente conhece como SUS, né, para o Arthur. Eu tinha 3 meses aqui quando eu fiquei grávida, foi um susto. E, e eu coloquei lá, tem a pergunta, né? Tem alguma gestante na família? Eu botei sim, né? A mãe desse indivíduo aí que eu tô aplicando para receber. E na hora chegou meu cartãozinho e todas as consultas com o tradutor, todos os exames, nunca paguei US$ 1 para nada. Eu fiz a minha cesárea aqui, eu fiz a laqueadura também, né? Então, assim, foi excelente todo o atendimento. É o mesmo hospital que atende pessoas que têm um plano de saúde particular, é o mesmo hospital que é atendimento para mim, que usei a saúde pública dos Estados Unidos, né? Não tem hospital público e Uhum, hospital uhum. particular. Foi o mesmo hospital. Assim, várias diferenças, né? O povo brasileiro tem aquela coisa do calor mesmo, de tocar, não tem medo. Eu percebi as enfermeiras, assim, tudo é muito, né, sistematicamente calculado. Nós brasileiros não somos mais. E por causa da comunicação também, pelo meu inglês na época muito mequetrefe, então dificultou aquele acesso, né? Aquela coisa da enfermeira se sentir mais confiante. Teve uma enfermeira brasileira, né, na troca de plantão e foi maravilhoso. Ela me deu uma assistência assim super, porque era uma enfermeira para mim e uma enfermeira só para o David. Tinha isso, né? E aí essa enfermeira brasileira, nossa, fez toda a diferença ali. Então, assim, em relação a pré-natal, a cesárea, todo atendimento médico, eu não paguei nada. A gestante tem esse direito aqui e foi surreal. Foi surreal, muito bom mesmo. Ah, tem uma amiga sua aí que tá falando, somos mais calorosos mesmo. Sim, somos. Somos, somos, somos mesmo. A gente é até entrão, né? É, A gente passa para a pessoa, não, pode, eu tô aqui para te ouvir ou para auxiliar, e a pessoa já abre a vida. Quantas vezes a gente dentro de um ônibus, por exemplo, alguém está do nosso lado e a gente, tipo assim, nunca vai me ver de novo mesmo? Vou contar aqui. E a a gente gente, conta um monte de coisa. a gente vira amigo de infância. Sim. Tânia, qual o custo de vida para morar nos Estados Unidos? Sabendo que vocês moram em São Francisco, que é uma das cidades com maior custo de vida nos Estados Unidos, mas Sim. qual o custo de vida médio, assim, que você acha? Um salário por mês assim que dá para viver bacana aí nos Estados Unidos. Eu estou falando porque tem muita gente que me pergunta isso, porque quer saber uma média de quanto sair lá. Aí nos Estados Unidos, ó, lá, ó, aí nos Estados Unidos a gente vocês fazem uma conta, ó, vocês, já estou te tratando até como americana. Aí nos Estados Unidos se faz uma conta diferente, eles fazem uma conta anual. Aí, Isso. nessa conta anual, o brasileiro automaticamente já faz a divisão para mensal. Você tem um número É. assim? Ó, o gerenciador da grana aqui não sou eu, né? O Jorge. Isso foi algo que a gente até entrou em acordo, porque aí no Brasil eu que ficava nessa parte de administração e para mim era terrível, porque o Jorge era muito avoado. Eu falei assim, não, me recuso, vai ser você. E o Jorge, assim, tem surpreendido a gente, porque ele é um ótimo administrador, então valores de assim, né, anual eu não vou saber, mas, como você falou, a Califórnia é um estado caro, São Francisco é um lugar caro,
E a gente não tem salário, né, por hora, então se você trabalha, você ganha, se você não trabalha, você ganha. Então, o que eu vejo, a movimentação em relação a valores com o Jorge aqui, ele tem uma meta diária, né? Então, ele cumprindo essa meta, batendo essa meta, ele consegue tirar um dia na semana livre, ele, né, ele faz os horários dele, então, no que ele trabalha, ele sabe o horário que dá mais grana e o horário que é mais fraco. Então, ele fazendo essa meta de 250, US$ 300 por dia, a gente consegue pagar um aluguel super bom, fazer uma compra super boa, né? Juntar uma grana para uma viagem. Aqui a gente, uma das transformações, né, que você citou quando me apresentou foi essa abrir a mente em relação à finança. Saber que é possível, sabe? Aí, né, feriadão, muitas pessoas não trabalharam ontem. Ontem não foi feriado, feriado é hoje, né, no Brasil. E aqui, feriado, tudo normal. A criança vai para a escola, as pessoas trabalham. E, gente, dá pra. Eu tô viva, tô bem, tô feliz. Não tem seu Jorge tá bem, ele trabalha no feriado. É possível, sabe? É possível. A gente viu, aqui a gente descobriu um novo mundo. É realmente um novo mundo. Saber que é possível mesmo trabalhando em feriados, né, são pouquíssimos. Na minha cabeça aqui, lembrando, Thanksgiving e Natal, que as pessoas param, algumas coisas param assim. E o 4 de julho, não, o 4 de julho é também sagrado. Então, é possível você trabalhar, né, ter pouquíssimos feriados durante o ano, mas fazer uma boa viagem, ir para Disney, ir conhecer um outro estado. Eu falei, Jorge, a gente morava no Brasil, a gente nem conheceu outros estados, né? Conhecemos Santa Catarina só. Cadê Nordeste, Norte, né? Estados maravilhosos para a gente não conhecer. Por quê? Não tinha grana, não tinha educação financeira. Então aqui a gente aprendeu com esses caras que a educação financeira é a chave importantíssima para você viver bem, ter uma qualidade de vida, independente se o lugar é perigoso ou não, sabe? Porque eu sei que isso conta em relação à qualidade de vida, mas falando de valores, falando de educação financeira, é possível. Então, o Jorge tem uma meta de 250, US$ 300 por dia. E aqui o aluguel é bem puxado mesmo por causa da nota das escolas. Mas comida, eu sempre mostro nos meus stories, quem me acompanha sabe, eu mostro o preço das coisas, né? Plano de saúde, só de não pagar plano de saúde das crianças já é algo surreal, né? Então, você colocando na balança a economia e colocando uma meta diária, dá certo. Dá certo, mesmo morando num estado assim tão caro que é a Califórnia. Então, para quem me perguntou aí, queria saber aí quanto ao custo de vida e tal, como é que dá para viver legal nos Estados Unidos com uma. Vou botar assim um padrão decente. É só fazer a matemática aí com os valores que a Tânia já falou. É 250 a US$ 300 por dia. Então você faz a matemáticazinha aí, a galera vai fazendo a Isso, matemática. Quanto dá por semana, quanto dá por mês, quanto dá por ano. Ela não precisa falar quanto é isso. que ela ganha, nada disso. E tem mais descrições. Ela sempre fala de valores muito lá no Taina Maria Off. E também fala Sim. no blog lá, que está a descrição na bio dela, para você já linkar e já direto para o YouTube, que ela mostra várias coisas legais, supermercado, loja de brinquedo, promoção que lá, aí promoção é Sim. de verdade mesmo, É, não é essa Black Black Friday real. Fraud, aqui é Black Fraud, e aí é Black Friday mesmo, então é muito legal essa coisa. E você falou assim, a gente aprendeu com os caras a lidar com dinheiro. Os caras, no caso, são os Os americanos. americanos, sim. Já que você tocou Total. nesse assunto, Taina, as diferenças culturais. O que os americanos fazem que a gente brasileiro acha estranho e o que a gente brasileiro faz que eles não entendem? Ai, olha só, uma coisa assim que a gente achou estranho assim logo de cara é é a forma do relacionamento pessoal. Isso é uma coisa, né? Tem até um vídeo no YouTube, já vou fazer o jabá aqui do blog lá do YouTube, sobre Faça, faça. solidão, sabe? Sobre solidão, porque a gente fica naquela expectativa de encontrar outros brasileiros e se tornarmos melhores amigos. Família, né? Porque a gente está sem família, então a gente automaticamente quer substituir a nossa família. E a gente vê os americanos, assim, eu, né? Eu, tá, não vou falar por mim,
assim, muito desprendidos, sabe? Eles amam as pessoas, são pessoas normais, né? Nada mais desprendidos, sabe? Não gera tanta expectativa como eu gerava e como as pessoas que eu conheço, não vou falar os brasileiros, mas as pessoas que eu conheço geram expectativas na amizade, sabe? Nessa entrega. Eles são, deu para se ver, deu, não deu, tudo bem. Eles são muito de viajar em família. Eu não vejo assim duas famílias ou tô falando de gente casada, né? Que é a minha realidade. O cara, a esposa que são casados, têm filhos, entre eles viajar, sabe? A gente brasileira, a gente quer sempre agregar alguém. Não, vamos, todo mundo, vamos dividir Fazer aqui a excursão com a casa. galera. Ai, excursão, gente, tanto tempo que eu não ouço essa palavra. Excursão. É verdade, a gente é muito Entra aquela assim. cabeçada no ônibus e parte. Pra onde? Pra qualquer lugar, mas a gente quer sair do Rio, quer bagunçar. Sim, sim, eles não têm isso, gente, não tem, não tem. Você vê que é aquela família mesmo, pai, mãe, filhos, assim, de cara, que eu achei muito estranho. E eu acho que o que eles acho que olhando pra gente deve ser isso, porque a gente frequentou uma igreja que os pastores são brasileiros, mas o culto lá é inglês, tá? Uhum. Então, muitos americanos frequentavam lá a igreja e a gente via, sabe, que não era uma aproximação muito de entrega, sabe, de ir na casa. Eu lembro de uma situação que uma pessoa lá na igreja falou: a gente vai na sua casa. E era uma brasileira, só que casada com um americano. A gente vai lá na sua casa. Ela estranhou, a mulher, 20 anos aqui, perdeu esse negócio, né? É brasileira, mas não tem mais esse negócio de um na casa do outro. E aí depois ela falou comigo: nossa, Tainá, achei tão estranho esse negócio de. De ir na Eu casa, falei, como assim? bicha, a gente é brasileiro, bicho, você esqueceu que. Ela, eu esqueci que brasileiro vai na casa da pessoa sem conhecer muito bem, E sem sabe? E ela. motivo, e sem motivo. Eu vou aí conhecer teu cachorro. Exato, Eu vou conhecer teu cachorro, exato. que eu não conheço ainda. Não, gente, não, é surreal. Aqui tem muito parquinho, né? Então, é o lugar de encontro. Eu tenho uma vizinha, ela é chinesa, ela tem um filhinho de 3 anos, eu convido ela direto para vir aqui. O menino entra aqui, ela fica desesperada, porque ele foge dela e entra aqui em casa. E ela fica desesperada, chamando ele. Não, tudo bem, eu já expliquei para ela que é a minha cultura, isso é normal, uma criança na casa da outra, mas todos os playdates aqui é no parquinho, que é o encontro, né? O combinado de sair com as crianças sempre foi fora. Sempre foi uma vez na praia, outra vez no parquinho, mas ela nunca quer vir. Então, não sei se também é da cultura chinesa ou se ela está muitos anos aqui e pegou isso do americano. Mas essa brasileira casada com um americano dessa situação, ela falou: Taina, eu esqueci que nós somos assim, porque eu conheço muitos americanos e ninguém vai na minha casa assim, como você falou, sem motivo, sem uma data, sem ser convidado. É, E nós somos. essa chinesa fica com medo do filho dela entrar na sua casa e pedir asilo político. Por isso que ela fica com medo. Me tira daqui, socorro! É muito difícil Nossa, fazer ele é amizade com o muito. americano, então? É muito difícil, eles são muito frios, então você acha que. É porque a Não, gente, ó, como a gente estava falando, a gente entra no ônibus, senta do lado de uma pessoa, vira amigo de infância. E isso, o isso. americano é difícil, né? Assim, quando eu estou num parquinho com as crianças, sempre vem alguém conversar comigo, né? Há uns meses atrás eu até fugia meio insegura com o meu inglês, e aí eu retornei às aulas, também faço aula online, e aí minha professora fala, cara, se joga. Você vai aprender praticando, se joga. Então, eu dou mais abertura. Acho que a estranha no rolê era eu, né? Que não falava muito. Mas agora já não. Então sempre tem uma mãe que conversa e tal, né? Uma ou outra ali.
Professoras do Arthur também, né, são muito queridas e tal, mas essa coisa da entrega que acontece com a gente, de um frequentar a casa do outro e estar sempre marcando coisa, né? Eu até brinco às vezes que eu já falo, cara, a gente é muito carente, cara, a gente é muito carente. Eu era muito, eu nem Nova Iguaçu, sou de Nova Iguaçu, para quem não me conhece, tá? Baixada Fluminense. Eu não ia no centro de Nova Iguaçu sozinha, detestava. Detestava. Então aqui eu aprendi, né, a me curtir e aprendi que tá tudo bem, né? Faço as minhas coisas, vou num parquinho, converso com uma pessoa ou outra em inglês ali, no capengando, fazendo as mímicas e tá tudo certo. Então, mesmo sendo diferente, é possível, né? Quem tá com medo aí, caramba, então não vou ter amizade nenhuma, vou conversar, não. É possível, mas é de um jeito diferente. Eles são bem diferentes na relação interpessoal, sim. É, porque muita gente vai para aí, seja os Estados Unidos ou qualquer país, vai sempre fixado na comunidade brasileira que exista lá. É, Espanha, Portugal, é, Estados Unidos, qualquer lugar, porque vai se fiar nisso, porque qualquer coisa eu tenho um amparo da língua, né? Eu tenho o descanso da minha mente da língua estrangeira e tal. Mas você enfrentou, quando você chegou aí em 2018 com o Jorge, essa essa batalha, né, que vocês se propuseram a batalhar, né, que a vida é batalhas e vocês são dois guerreiros, sim, mas você ainda teve o adendo da gravidez, cara. Isso aí já é uma transformação incrível na mente da mulher. é. Essa fase foi punk pra você, assim? Ou foi É, relax? não, foi punk porque eu queria pensar por etapas, né? 3 meses aqui eu ainda estava naquele foco com a adaptação do Arthur, né? E eu cheguei aqui, vou até explicar porque eu engravidei, tá, gente? Porque aqui Não, ninguém você não. sabe como é que se engravida. Ninguém sabe como é que se engravida, não. Não, Dá uma olha, não aula foi aí. bobeira minha, não foi bobeira minha. Aqui você não compra remédio igual a gente compra no Brasil, né? De chegar e dar um. Não, um anticoncepcional, queridas, você tem que trazer na sua mala, tá? Eu trouxe, mas não o suficiente. Eu não sabia. A consulta estava marcada para pedir a receita. Mas olha, eu vou falar uma coisa, Xandão. Deus, quando Ele quer e tem um propósito na terra, meu filho, você pode se debater, você pode não aceitar de início, mas a vontade dele, como diz a palavra, é boa, perfeita e agradável. Eu fiquei 6 meses sem tomar remédio para engravidar aí. Eu fiz o cálculo, né? A gente se preparou 2 anos. Eu falei assim, não, então eu vou ter o meu segundo filho aí, a galera conhece, depois a gente viaja, né? Com um bebezinho aí, 9, 10 meses, um ano, por faixa. E não engravidei. Não engravidei. E aqui, um mesinho só, sem o meu remedinho, engravidei, porque Deus tinha um propósito. Então, quando eu engravidei, foi aquele susto, mas eu falei assim, cara, fazer o quê, né? Vamos pensar em outra coisa. Arthur super feliz, porque sempre pediu um irmão. Falei assim, poxa, mas é um vínculo agora, né? O Arthur agora tem um vínculo aqui e tal. Comecei a trazer na minha mente coisas boas para não surtar, para, né? Eu pensava na saúde da criança. Eu ficava pensando em relação à comunicação, meu Deus, como vai ser um pré-natal, não sei. Mas as coisas foram acontecendo e eu tentava, com todas as forças, não me preocupar tanto. Então, assim, cara, eu nunca comprei um carrinho de bebê, eu ganhei. Eu nunca comprei um berço, eu ganhei. Aqui tem isso, sabe? Em relação à comunidade brasileira, acontece isso, doações. Eu ganhei tanta roupa pro David, tanta roupa. Eu fui comprar a roupa pro David e tinha um ano. Eu botei malas assim, sabe? De 2 meses, 3 meses, quatro. Assim, separando. Ele foi usando roupas de doação. Então, isso acontece aqui. Então, por mais que não foi algo planejado, eu fiz de tudo para não me preocupar e descansar naquele que eu creio que cuida de mim, que é o Senhor. Então, as coisas foram acontecendo, eu fui recebendo essa ajuda, eu fui vendo como é o plano, né? Porque, igual o Jorge fala, desbravar é para os fortes, né? Quando você não tem uma pessoa falando, ah, não.
acontece assim, assim, assado. Você vai fazer isso, 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 é mais fácil. Mas quando você vai de cara, vamos ver o que vai acontecer, é punk. Eu conheço uma brasileira que teve filho aqui, mas isso há 6 anos atrás. A menina já tem 5, 6 anos atrás. Então, né, as coisas mudam, né? E, e eu fui desbravando, fui conhecendo com a minha mente aberta, com o meu coração no máximo possível tranquilo, não totalmente, mas o máximo que eu pude para as coisas acontecendo da melhor forma, principalmente por ter um outro filho aqui que está observando, né? Criança sente a nossa energia, ela sente as nossas preocupações. Então, foi assustador, mas deu tudo certo. Deu tudo certo. A gente tentou e conseguimos levar na melhor forma possível, assim. Para o imigrante aí, tá difícil as coisas aí. Eu falo assim, não só trabalho, você falou que tem bastante, né? Só chegar e trabalhar, né? Porque é aquela coisa, acho que em Sim. qualquer lugar, emprego tá difícil, trabalho tem para todo mundo. É, O imigrante, ele sofre muito preconceito aí. Vamos falar mais dos brasileiros, mas o imigrante ele sofre muito preconceito aí. Os americanos são muito preconceituosos, assim. olha, aqui na Califórnia, eu vejo que não. Se fosse para dar uma resposta sim ou não, porque a Califórnia, como a gente comentou, tá o mundo todo aqui, né? O governo é um governo solícito à imigração, né? Por exemplo, aqui o imigrante, independente do status, ele pode tirar uma carteira de habilitação, né? Ele pode tirar e andar tranquilo, for parado, vai mostrar a carteira de habilitação, tá tudo certo. Outros estados não podem, né? Então é mais complicado. Existem estados sim que têm bastante preconceito. Eu ouço relatos, eu sigo pessoas que têm canal no YouTube, que são repórteres, são formados e sempre está passando a notícia real aqui para o imigrante. Então eles sempre contam as coisas em estados que, infelizmente, né, não reconhecem o imigrante que é a mão de obra, é o que faz a grana rodar aqui, girar. Então, assim, existem sim estados aqui na Califórnia, por esse governo e por estar o mundo todo aqui, a diversidade é tudo muito diverso. Aqui eu nunca vi. Eu nunca vi assim, uma coisa ruim, sabe? Em relação à Uhum. imigração, não. Pelo contrário, eu vi na pandemia a galera ganhando dinheiro. A gente ganhava, eu nunca apliquei para uma ajuda financeira na pandemia. Jorge trabalhou durante toda a pandemia. Chegou aqui cheque, caiu na nossa conta a grana, chegou cartão alimentação, o nome das crianças. A gente nunca pediu. Entendeu? O Jorge até brinca, porque teve uma. Chegou. A primeira ajuda caiu na conta, mas mesmo assim chegou uma carta avisando que esse dinheiro está na conta. E a carta da Casa Branca, com o nome do presidente embaixo. O Jorge aqui, ó. Recebeu. O Jorge você conhece, né? Jorge Terrível. Tá com moral com o presidente. Recebeu. Aí ele fez stories, não, ele fez um vídeo, botou no grupo da família. Gente, aqui. Falei, Jorge, você é besta, cara. Meu parça, meu parça. Então, para É, você ver, né? Os imigrantes sendo ajudados sem pedir nada, mas receberam ajuda. Eu creio que essa ajuda foi sim em todo o estado, mas em relação a preconceito, né? Aquele olhar diferente do americano para o imigrante, existe sim em outros estados, infelizmente, né? Você falou do governo americano, que ele é muito solícito, e a gente tinha falado anteriormente sobre a pessoa viajar para qualquer país do mundo sem procurar a comunidade brasileira. Você acha que a comunidade brasileira, aí já vou falar no país, nos Estados Unidos, ela é solícita, ela dá uma retaguarda, ela tenta ajudar de alguma maneira quem está chegando, os brasileiros que estão chegando? Você chega lá, por exemplo, você chegou na Califórnia, você acha que tem uma comunidade brasileira na Califórnia que, pô, vai te dar um suporte, não te dar um emprego, te dar o peixe, mas vai te ensinar a pescar, vai te dar o direcionamento, a comunidade brasileira aí onde você está na Califórnia. Vamos simplificar só para a Califórnia. Você acha que faz isso bem? Eu acredito que sim, pelo que a minha experiência é vou falar, agora, em geral, pelo que eu vejo, né, nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook, quando alguém pergunta alguma coisa,
quando alguém, né, expõe alguma dificuldade, eu vejo muita mobilização, sim, entre os brasileiros, tá? Eu vejo isso acontecer. Aqui, onde a gente mora, né? Até estava pensando, nossa, eu nem tenho tanta experiência, né? Porque são 3 anos. O primeiro, grávida, sumi da internet, sumi no mundo, cheio de problema. O segundo, teve a pandemia, eu comecei a falar mais na internet, mas a gente não saía, né? Ficamos em casa e estamos no 3º ano aqui. Então, nisso, por essa falta de tanta experiência, de conexão com outros brasileiros, eu posso dizer que tem. Eu conheço brasileiros que me ajudaram muito em relação a ficar comigo no hospital. Como que fala quando a pessoa... Resguardo. Gente, resguardo. Tem umas palavras, eu achava que era frescura, mas é verdade. Tem palavras que fogem. Ficaram comigo aqui no resguardo. Os brasileiros que eu conheço, em vários momentos na nossa vida, deram suporte. Então, eu acredito e pelo que eu vejo nos grupos, eu acredito sim que tem essa ajuda, essa mão, né, amiga, porque todos nós já passamos por alguma dificuldade e precisamos, então acredito que tem galera aqui sim, que está disposta a retribuir, a estender a mão. Eu acredito. Eu vejo não só aqui, eu sigo pessoas em outros estados e eu vejo que tem grupos bons, assim, sabe? Comunidades boas em outros estados de brasileiros. É isso aí. Eu tô falando isso porque tem muita pessoa que, como eu falei, me perguntou em off sobre essas coisas, essas informações. Eu falei, assiste a live lá, que a gente vai debater sobre isso lá, vai conversar bastante, é muita informação. As pessoas querem sempre encontrar um suporte, ela vai sair do seu país, quer encontrar um suporte em outro país, uma pessoa, né, brasileiro, não é amigo, né, da família e tal, mas vai se criar um laço, com certeza. Então as pessoas ficam muito inseguras quanto a ir para os Estados Unidos e não tem nenhum tipo de suporte, ir no escuro, mas não, eu dei uma pesquisada, tem vários grupos no Facebook, vários grupos em WhatsApp, no próprio Instagram, que se comunicam entre si e se dão as mãos, né, para acolher quem está chegando, para indicar o melhor caminho. É muito bacana isso. Tânia, vocês chegaram em 2018, né? Estamos em 2021, 3 anos, adaptada, quase uma local, né? O que você tem para dizer, como é que eu vou dizer, para quem quer ir para os Estados Unidos, recomeçar do zero igual vocês, em questão de adaptação, planejamento? Qual conselho que você daria para quem passa por essa experiência, quem quer passar por essa experiência de morar nos Estados Unidos? Olha, e incrível que essa é uma pergunta que eu sempre recebo, não só de pessoas que eu conheço, mas pessoas que eu nunca vi e me conheceram através do Instagram, através do YouTube, ou até amigos do Jorge, que eu não tenho tanta intimidade, mas pergunta. E, cara, minha resposta sempre vai ser a mesma. Qual é o propósito? Para que você quer vir para cá? Porque eu acredito, tá, muito, que grana, você ganha grana em qualquer lugar. Grana, tá? Quem trabalha, tem educação financeira e foco, ganha grana. Ganha grana. Como você falou, né? Tem trabalho em todo lugar. Então, se o propósito é forte, se o propósito ele não mudar, né? Se o propósito você tem fixo na sua mente, você vem e as coisas vão acontecer. Claro, na prática, né? Uma dica prática. Não tenha vergonha de falar a língua. É uma coisa que me travou durante 1 ano e meio. Não tenha vergonha. O brasileiro tem muita vergonha de se corrigir. O americano vai no Brasil, ele aprende o português, que é uma língua muito mais difícil, uma língua terrivelmente difícil. O americano, ele se joga e ele aprende a falar em português. O brasileiro chega aqui tem que falar a mesma coisa todo dia, mas ele trava, principalmente se tem outro brasileiro do lado. Então, assim, dicas práticas, se joga, não tenha vergonha. Fala mesmo, sai falando. Não gaste dinheiro com cursinho. Gente, tomara que ninguém que tenha curso de inglês esteja vendo, mas eu fiz cursinho.
Tem aula online, tem professoras que eu conheço de conversação, que vão te dar um suporte legal ali, né? Básico para você chegar, se você não quer chegar cru. Então, procura essa galera que dá aula online, de conversação, que vai te destravar nisso aí. Então, vem sem vergonha. Então, venha sem vergonha. É uma dica prática, venha sem vergonha. Sem vergonha de falar, não fique travado para falar. Principalmente aqui na Califórnia, cara, tem coisa em espanhol em tudo quanto é lugar. Eu conheci pessoas que moram aqui há 4 anos e o espanhol estava fluente. Em qualquer restaurante, se você chega e a pessoa percebe que porque o português é um pouco semelhante ao espanhol. Ah, fala espanhol? E começa a falar com você espanhol. O Jorge tem um ódio disso, que o espanhol do Jorge é péssimo. E aí ele não quer deixar a pessoa sem graça, começa a enrolar no espanhol. Eu falo, Jorge, volta pro inglês, porque tá horrível, ninguém tá entendendo nada. Então, assim, a pessoa se vira. Nós brasileiros temos isso de se virar, de se jogar, de perguntar, de ler. Então, vem com essa garra, sabe? Que é nosso, que tá em nós. De não ter vergonha de falar. Eu vou falar uma coisa, acho que eu ouço muito mais experiência das pessoas, né? Infelizmente, com decepções com grupos de brasileiros, até coisa boa. Tem muita decepção. Então, não se prenda nisso, não coloque a sua expectativa em comunidade brasileira, sabe? Se você é poxa, mas eu sou solteiro, como que eu vou fazer? Cara, se planeja, junta grana, sabe? Para não depender, para não acreditar em qualquer pessoa. Porque quando você está com algo planejado, aquela pessoa vai falar, você tem duas opções. Se acreditar e se der certo, ótimo. Se acreditar e der ruim, nada vai mudar no seu plano. Então, se planeja, não coloca a sua esperança, a sua expectativa na outra pessoa, sabe? Amizade é ótimo, se conectar com pessoas, sentir, né, esse calor brasileiro, que a gente sente muita falta, mas não se apoie nisso. Se apoie no seu plano, se apoie na sua intuição, se apoie na sua consciência e principalmente no seu propósito. Para que você quer vir? Sabe? Isso é muito importante e vai ajudar principalmente naqueles momentos mais terríveis. Você vai conseguir voltar a si e falar, não, cara, eu tô aqui por isso, calma aí, respira fundo, vamos embora. Então, eu acho que é isso. Foi uma coisa que a gente conversou uma vez numa live que você estava tendo lá sobre planejamento, né, cara? Planejamento sem ação é desperdício, né? Então, eu não só ir para os Estados Unidos, para qualquer país, mas como o foco hoje é Estados Unidos, tenha sempre um propósito, como você bem falou, faça um planejamento, como você bem disse, e foco. Porque se você tem um propósito, tem um planejamento, mas você não focou em realizar, meu irmão, você está indo para lá à toa, né? E vocês têm dado um grande exemplo, vocês dois, um casal que chegou aí com um planejamento, com um propósito, com um planejamento e está tendo foco para botar o planejamento em ação. É muito maneiro. Aí em São Francisco, vocês têm, por exemplo, você falou muito da dificuldade da língua. Você faz cursos assim para atualização? Você fez cursinho, né? Malhou aí, desculpa aí quem malhou o cursinho, mas... Não, aí no Brasil eu fiz cursinho e, gente, é muito diferente. A gente aprende as coisas assim que quando chega assim, chega a ser até um pouco surreal, sabe? Coisa básica, né? Como vai pedir uma coisa no cursinho, te ensina de uma forma, se você coloca em prática aqui, chega a ser um pouco sem educação, porque eles não falam assim. Aqui eu estudo segunda e quinta de graça. O Adult School era todos os dias na semana, não, era de segunda a quinta, não tinha sexta. Por causa da pandemia, ficou online, aí eu não fiz online, fiquei pensando, né, as crianças vão dar trabalho, vão fazer barulho, incomodar outras pessoas, acabei abandonando durante um ano. E aí depois achei essa maravilhosa professora, ela deve estar até aqui na live assistindo, uma querida, tem me ajudado nas aulas online de conversação e eu voltei para o Adult School, de graça. Tem muitos cursinhos de graça. Aqui temos o veterano também, os veteranos
que também dá aula de conversação, né? Você faz um teste, ele vê seu nível. Então, assim, São Francisco, Califórnia, que a gente estudou, né, antes de vir para cá, a gente viu que existe muitos cursinhos de graça. Então, assim, se você se planejar até em relação a isso, seu horário de trabalho, dá para estudar. Dá para estudar. E, cara, é incrível quando você começa a abrir a sua mente em relação à língua e começa a conversar com as pessoas te veem diferente, sabe? Independente, não é por ser americano, não, mas em qualquer pessoa que vê um pouco de clareza na sua fala, né? Vê que você pelo menos está estudando. Tem um bizu que me ensinaram na escola que é o seguinte: fala que você está estudando. O americano fica todo feliz. Nossa, você está estudando a minha língua. Nossa, é igual a gente, né? Você está aí no Brasil. Aí um americano, naquele jeito todo enrolado. Não, eu estou estudando, eu quero conhecer. Poxa, você vê uma pessoa interessada em entrar na sua cultura. Aqui eles valorizam super quem está estudando. Então, todo lugar... Não, mas desculpa dizer, estou estudando, estou estudando. Eu já não sei que todo mundo Estudar tá é estudando. bom sempre. Estudar é bom sempre, em qualquer lugar. Você tem que mostrar que você está se empenhando, está engajado em aprender a língua, entrar na cultura, absorver a cultura dos caras. É muito interessante. Então é isso, cara. Você tem que ter, para ir para os Estados Unidos, né? Quem está vendo a live aí, quem está interessado, tem que ter um propósito, tem que ter um planejamento e tem que ter foco. E a Taina Maria está lá com o Taina Maria Off para ensinar bastante lá no negócio dela lá. E a bio, que está descrita para ir direto para o link do canal. Canal Vida da Gente, lá no YouTube, link na bio aqui no Instagram. Lá tem dicas muito interessantes, muito legais. Não é só coisas só sobre preço e tal, mas ela também dá dicas sobre a cultura, as diferenças que a gente encontra, só estando lá para assistir, acompanhando lá, que é muito legal. A Tânia está lá desde 2018 nessa luta, nessa batalha, porque é uma batalha todos os dias, né, Tânia? E está com as 2 crianças agora, que é mais difícil ainda, porque aqui no Brasil a gente acha que é molezinha chegar e dar para alguém criar, e a Tânia está lá, abraçou, é uma dona de casa, sim, que está lá administrando essa vida lá nos Estados Unidos, que é muito difícil, e está conseguindo e vai só melhorar daqui para frente. Amém. Tem alguma consideração para fazer, Tânia? Quero te agradecer por esse papo, que a gente possa conversar mais vezes, ou aqui, ou off. É sempre bom estar conversando com você. Quero mandar um beijo para sua família, sua esposa, que é uma mulher também forte, incrível, seus filhos. Agradecer toda a sua audiência, a minha também, que está aqui prestigiando a gente. Quem ainda não segue o canal aqui do Incomodando, gente, é incrível, principalmente o podcast, são assuntos maravilhosos. Eu rio pra caramba, é de rir e chorar, porque a gente se identifica. Então segue aqui, acompanha o Xandão, que é muito bom e abre a nossa mente. Eu gosto de coisas assim, inteligentes, que abrem a nossa mente. Então obrigado pelo nosso assunto, pelo nosso papo. Gostei demais, Xandão. E você automaticamente já está convidada para participar numa próxima oportunidade, porque todos os meus convidados são assim, a gente sempre deixa um gostinho de quero mais. Eba. É o que eu sempre digo, é muito assunto para pouco tempo, não é? E vamos deixar esse gostinho de quero mais na galera aí para assistir, porque é muito interessante. Então, só para fechar de novo, Taina Maria Off, tudo junto, Taina com Y, Taina Maria Off aqui no Instagram, e diretamente tem um link lá na bio dela que você vai já acessar o blog dela no YouTube, o Vida da Gente, onde tem várias dicas maneiras. Eu estive aqui, tive o prazer da participação da minha querida amiga de muitos anos, Taina Maria, diretamente de São Francisco, Califórnia, Estados Unidos, que falou um pouquinho da vida dela, das dificuldades e dos prazeres que ela encontrou lá do outro lado do planeta, nos Estados Unidos. Muito obrigado, Taina. Valeu! Eu agradeço, valeu!